Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Bom, seguindo aí no nosso cronograma da unidade 1, né? A gente vai agora ver um pouquinho, né, dos exercícios e conceitos, né, alguns essenciais aí da nossa lista de exercícios, tá ok? Conforme já conversado, né, vamos ver aí pelo menos 3 exercícios, né, que eu peguei ali mais ou menos como uma espécie de bom exemplo, né? E vou mostrar para vocês aí o modo que eu penso eles, tá ok? Então vamos lá. Eu selecionei aqui, né, como um primeiro exercício exemplo da lista, o exercício de número 8, tá? Que vocês estão vendo aí na tela agora. O exercício número 8 ele diz o seguinte, tá? A densidade do ar seco a 1 atm e 34,4 graus Celsius é de 1,15 grama por litro. Então essa é a densidade daquela mistura que nós chamamos de ar. Ele me deu a pressão, que é a pressão total para o ar, e me deu também a temperatura na qual esse sistema aí gasoso tá inserido. Ele pede, calcule a composição do ar, né, como uma porcentagem em massa, assumindo que este ar contém apenas nitrogênio e oxigênio, ou seja, esquece o resto, vamos considerar o ar como uma mistura binária e se comporta como um gás perfeito. Então tá lá, nosso exercício de número 8 é, né, esse amigo aí. Bom, como que eu imagino a situação aqui, né? O que ele está pedindo, né? O que é pedido no exercício e o que eu preciso responder? Esse é o foco da minha, né, da pergunta em questão e vai ser o nosso foco de trabalho. Primeiramente, né, entenda por composição, no caso de uma mistura, a fração molar dos componentes dessa mistura, tá? Então, como ele pede para a gente considerar o ar uma mistura binária contendo oxigênio e nitrogênio, vamos tentar calcular a fração molar dessa mistura e depois transformar fração molar para porcentagem é uma tarefa simples, ok? Bom, dá uma olhada. A gente tem algumas definições para fração molar. Apareceu na nossa aula lá sobre misturas gasosas. Uma delas é, né, a fração molar para qualquer gás, né, componente de uma mistura, ela pode ser calculada se eu conhecer o número de mol, né, desse gás e o número de mol total da mistura. Né? Como a gente tem 2 componentes, eu vou escrever uma equação semelhante para o nitrogênio. Tá? Então eu vou, né, basicamente calcular, né, o mesmo parâmetro fração molar também para o nitrogênio, ok? Então é isso que eu quero responder, depois eu vou misturar, multiplicar isso aqui por 100 e isso aqui por 100, se eu conseguir encontrar o resultado. Bom, vamos aos fatos, né? Primeiramente, o número de mol dos 2 componentes da minha mistura não foi dado no enunciado, então você não tem essa informação e muito menos o número de mol total. Então, como que eu vou calcular a fração molar, né? Essa é uma pergunta que fica. Bom, na unidade 1 nós trabalhamos com um gás perfeito. Então, nossa primeira hipótese é, dá para considerar essa mistura gasosa como uma mistura de gases perfeitos? Dá, o próprio enunciado, né, pede que você considere. Então, se, né, a mistura pode ser tratada como perfeita, automaticamente eu vou escrever PV igual a NRT. Ok? Bom, a pergunta que fica é esse N aqui, né, o número de mol que aparece em PV igual a NRT, ele é o oxigênio, né? Ele pode ser o número de mol do nitrogênio, né? Coisa do tipo. Ele até pode, desde que eu conhecesse a fração molar de cada componente da minha mistura, o que não é o caso. A pressão que foi dada, que é de 1 atm, né? Ela equivale à pressão total da mistura. Tá legal? Então isso aqui é uma pressão total. Ou seja, eu não posso usar aquilo ali, né, para escrever N2O2, né, e o número de mol aqui ser automaticamente obtido. Ora bolas, então o que eu faço? Bom, vamos lá. A temperatura foi dada, eu conheço. Foi 34,4 graus Celsius, né? E isso equivale ali a 307,55, perdão, Kelvin ali da
a temperatura da nossa mistura, tá? Lembre-se, em cálculo termodinâmico, né, na dúvida, sempre Kelvin. Se tem dúvida no uso, né, Kelvin. Outro parâmetro que foi fornecido foi a densidade do ar, tá? A densidade dessa mistura, que vale 1,15 grama, tá? Para cada litro de mistura, nessas condições aí do enunciado. Bom, vamos lá, vamos tentar resolver agora a PV igual a NRT. Tem a temperatura? Tem. Ok, esse parâmetro eu tenho. O valor de R é um valor constante, né? O número de mol é algo que eu preciso aí de algum modo considerar. Será possível calcular esse número de mol? Né? Imagino que sim, né? Vamos tentar chegar a uma resposta. A pressão total foi dada e agora falta responder, né, esse V. Eu tenho esse volume, né? Eu não tenho o valor numérico direto, mas eu posso calcular ele e eu vou colocar isso aqui, né, de adendo. Eu vou calcular a parte aqui para facilitar a nossa vida. Bom, para o cálculo de volume, né, eu preciso fazer obrigatoriamente uma relação de via densidade, né, sabendo a massa. Né? Então eu posso escrever aquela fórmula clássica de que a densidade do ar aí com nossa mistura vai valer a massa de ar, né, equivale, dividido pelo volume. Né? Então aqui eu consigo calcular o V. Resolvendo, eu teria V igual, né, a massa de ar dividido pela densidade do ar. Veja, aqui nesse ponto a gente precisa lançar mão de um artifício lá na aula 0, que é a densidade da mistura é parâmetro conhecido, eu tenho esse valor. Tá? A massa de ar eu não tenho, o enunciado não, né? Em momento algum ele se refere diretamente à massa. Talvez alguém pode pensar, bom, via densidade eu consigo obter essa massa. O que é possível, né? Se você considerar que o volume total seja 1 litro, então a massa automaticamente se tornaria 1,15 grama. Essa é uma possibilidade ali de se trabalhar esse exercício, tá ok? Aqui eu vou fazer de um outro modo, só para chamar a atenção de um aspecto que foi ministrado lá no início das aulas, naquela nossa aula de fundamentos básicos de físico-química, tá? Que é propriedades extensivas e propriedades intensivas, né? A pergunta que eu faço agora, né, e eu preciso responder, é o parâmetro que eu quero calcular uma propriedade extensiva ou intensiva, né? A fração molar, ela é uma propriedade extensiva ou intensiva? Veja, uma característica de uma propriedade intensiva, né, é o fato de uma grandeza qualquer ser adimensional. Isso é uma pista muito grande do caráter intensivo dela. Né? Propriedades extensivas são aquelas que dependem de massa, e propriedades intensivas são aquelas que independem de massa. Se a gente olhar aqui, eu tenho mol dividido por mol, isso me dá o valor da fração molar. Tá? Então, automaticamente, eu sei que isso aqui é intensivo, fração molar. Dá uma olhada aqui agora, eu posso, né, sabendo que a propriedade que eu vou, né, que eu desejo calcular é intensivo, então a massa aqui da minha amostra, ela pode ser escolhida arbitrariamente. Traduzindo, eu posso escolher a massa de ar que eu vou trabalhar. Tá, ok? Eu preciso ser consistente com os meus dados. Então, a partir do momento que eu adotar uma massa qualquer aqui, eu vou até o final com essa massa, né? Então, por comodidade, eu vou adotar uma massa aqui de 100 gramas. Então, tem 100 gramas de mistura, tá? Poderia adotar aqui 1 grama, poderia adotar 1 tonelada, ok? A densidade da mistura eu conheço, vale 1,15 grama por litro. Bom, automaticamente grama corta grama e eu fico com 86,96 litro. Ou seja, agora eu tenho V. Consequentemente, eu posso resolver PV igual a NRT. Ok? Então vamos lá. Entrando com esses valores aqui, né, já na expressão para o cálculo do número de mol. Então o número de mol vai ser PV sobre RT.
né? Eu preciso resolver essa equação simples aí. Então eu vou colocar assim, né? O valor de P foi dado, 1 ATM. O valor de V acabamos de calcular, 86,96 litros. O valor de R, né? Eu vou deixar isso por último. Vou pegar aqui o valor de T, que eu conheço, 307,55 Kelvin. E agora eu preciso de um valor de R qualquer que cancele essas unidades, né? ATM, litro, Kelvin, para que eu possa ficar, né, com uma unidade de mol. Qual que é o valor de R? Dá uma olhadinha na tua tabelinha de valores de R, né? E aí você vai observar que o R em questão é 8,206 vezes 10 a menos 2, né? Litro ATM, aqui ficou pequenininho, então vou colocar embaixo aqui, litro ATM, aí vem, né, no denominador Kelvin, mol. ATM cai fora, Kelvin cai fora, litro cai fora, sobrou a nossa unidade chave aqui. Tá legal? Então aqui, ó, resolvemos a nossa expressão para o valor de N. Isso vai me dar N igual a 3,45 mol. Qualquer coisa aí ao redor, tá? Eu posso ter errado nos cálculos, algum vacilo ser cometido. Depois, por favor, me avise, tá ok? Se alguma coisa saiu aí do controle. O importante é o raciocínio que eu estou aplicando. Então, sacou essa né, do uso de uma propriedade intensiva? Isso é algo que a gente vai fazer até o final do curso, tá ok? Então, fique atento aí. Na unidade 2 a gente volta a falar de propriedades intensivas, extensivas e mais algumas aplicações. Bom, vamos lá. Eu tenho o valor de N agora. Né? O que é esse N? Se eu olhar para a minha expressão, agora eu tenho esse valor e tenho este valor aqui da minha expressão inicial. Mas isso não me satisfaz por completo, porque agora eu preciso calcular o valor de N para os dois componentes da minha mistura, né? Não só o total, como, né, o parcial. Como que eu vou fazer isso, hein? Bom, algumas expressões precisam vir à cabeça. A primeira delas é o seguinte, né? Vou escrever aqui, que para qualquer situação, aquele N total tem que ser a soma do número de mol do oxigênio mais a do nitrogênio. Tá, ok? Isso vale aí para qualquer caso. Outra expressão similar, veja, isso aqui é uma relação mássica. Uma outra expressão similar seria o fato de que a massa também correspondente a esse número de mol, tá? A soma da massa deve corresponder ao número de mol também, né? Tem que corresponder. Então, M do O2, M do N2. Então, eu tenho duas expressões aqui interessantes para continuar essa história toda. Veja que a gente já optou por uma massa de 100 gramas ali. Eu fiz essa escolha anteriormente, então eu preciso ser consistente. Nesse momento, se eu vou usar essa expressão, eu preciso lembrar que a massa, né, que eu já escolhi ali atrás para o cálculo de volume era de 100 gramas. E aí eu vou manter a consistência, porque caso contrário, o meu valor de N total, ele muda. Então, a partir do momento que eu selecionei um determinado valor, arbitrariamente, eu vou com esse valor até o final. Veja, eu posso então agora, de algum modo, trabalhar essas duas relações aqui. Será que eu consigo, via M, chegar ao valor de N, né, e vice-versa? Veja que o segredo está em juntar uma coisa com outra. Uma expressão muito feliz aqui que a gente precisa lembrar, lá do teu curso de Química Geral, é que a definição, né, de massa molar pode trazer um resultado interessante. Por que eu chamo a massa molar nesse momento? Porque o fator de conversão entre N e M é exatamente a massa molar. Tá? Você conhece a unidade de massa molar, né? É grama por mol. Logo, a definição de massa molar nada mais é do que M sobre N.
Portanto, se eu aplicar isso aqui a cada constituinte da minha mistura, eu ficaria ali, né, para poder resolver para M, que esse M ele tem que ser para qualquer dos dois, né, componentes aí que eu desejo, né, estabelecer o número de mol, essa relação, ok? Então eu vou fazer uso dessa relação importantíssima, eu tenho que fazer uso dessa e combinar essas expressões. Essa aqui também. Vamos lá. Como que eu faço isso? Vou partir de M. M total é igual a M do O2 mais M do N2. Quem é o M? Venho para a minha expressão. Tá? Então isso aqui deve corresponder à massa molar do O2 vezes o número de mol do O2. E isso aqui tem que ser a massa molar do N2 vezes o número de mol do N2. Bom, vejamos aí, né? Vamos voltar a analisar. Um ponto importante aí da nossa análise é sempre se aparecer um valor constante conhecido. Veja, apareceu. Eu tenho aqui a massa molar do oxigênio, a massa molar do N2, que são valores conhecidos. Pega lá a tua tabela periódica e você vai descobrir esses valores rapidamente. Ok? E o número de mol ainda permanece como incógnita. Vamos tentar simplificar essa expressão um pouquinho mais. Né? Então a relação agora na sequência é que a massa total ela deve ser, né, eu vou manter o primeiro termo da expressão, M do O2 vezes, né, o número de mol do O2, mais, eu vou colocar essa expressão de massa total em função de um único componente da minha mistura. Eu não posso continuar com duas variáveis número de mol. Caso contrário, a minha solução vai ser, né, inconsistente, ou eu não vou chegar em canto nenhum na realidade. Então eu vou manter o O2, mas agora eu vou escrever uma expressão semelhante para o N2, em função do O2. Tá? Então eu volto para essa expressão, né? Traduzindo, o que eu vou fazer agora é isso aqui, ó. N, número de mol do N2, nada mais é do que o N total, né? Passa isso para lá, menos o número de mol do O2. Tá? Então agora eu vou fazer uso daquela expressão. Vamos lá. M do N2 vezes N total menos N do O2. Bom, depois de rearranjar essa expressão, né, fazer a distributiva, etc., né, um arranjo algébrico, vocês devem chegar ali no final a uma expressão com N2 que tem essa característica aqui. Tá? O número de mol do O2 vai ser igual ao número de mol total vezes a massa do N2, né, dividido pela massa molar do O2 menos a massa molar do N2. Tá? Então, essa seria a expressão ali do número de mol para o oxigênio. Vamos analisar essa expressão, se ela nos ajuda em algo. Ajuda. Massa total, cravei lá em cima, 100 gramas. Número de mol total, esse eu tenho, calculei lá em cima, 3,45 mol. Tá? Massa molar do N2, conheço bem, pega a sua tabela periódica lá que você conhece esse valor. Massa molar do O2, massa molar do N2, né? Por semelhança aqui, eu conheço esses valores. Calculando isso aí, depois você joga o valor numérico, né, e resolve essa expressão, o resultado vai dar N do O2 igual a 0,85 mol. Opa, já calculei a fração molar, porque agora eu tenho o N do O2, 0,85, tenho o N total, 3,45, portanto consigo calcular a fração molar. Tá legal? Bom, e o N2? Bom, eu vou voltar para essa expressão aqui, ó, anterior. Essa expressão ela já me dá uma possibilidade direta de cálculo, eu não vou fazer toda aquela trabalheira ali do O2, vou pegar essa expressão e vou trazer ela para cá.
Então, N do N2 é igual ao N total menos o N do O2. Acabei de calcular o N do O2, eu já tenho o N total, e isso aqui vai te dar um resultado, né, de 2,6 mol. Esse aqui é o N do N2. Tá legal? Então, tem o número de mol do N2, tem o número de mol do O2. Portanto, agora a minha tarefa é muito simples. Vou virar minha página aqui. Vou calcular isso agora para finalizar o nosso exercício. Tá legal? Então, lá por definição, voltando. Eu tinha que a fração molar do O2 era o N do O2 sobre N total. E a fração molar do N2 é igual ao N do N2 dividido pelo N total. Vocês calcularam isso aqui, né? Nós calculamos ali. Isso aqui dava 0,85 dividido por 3,45, né? As unidades, obviamente, são semelhantes e vai gerar uma grandeza adimensional que, nesse caso, vale 0,25 sem unidade. Isso é a fração molar do O2. E o cálculo é o mesmo aqui para o N2. Eu tenho 2,6 mol dividido por 3,45 mol. 0,75. Ok? Fazendo percentual, né? Então eu chego numa composição percentual de, para cada, né, 100 gramas de amostra que eu tinha lá no começo, eu tenho agora 75 gramas de N2. Mesmo vale para o O2. Para cada 100 gramas de amostra, eu tenho 0,25, ou multiplicado por 100, 25 gramas de O2, tá? 75% N2, 25% O2. Tá legal? Bom, veja que a minha escolha de pegar, né, 100 gramas ali como amostra facilitou bastante meu cálculo, né? Eu já estava numa base percentual de 100 lá. Tá legal? Eu sei que você pode adotar caminhos diferentes nesse exercício, né? O mais importante é ter em mente que a massa que precisa ser selecionada para cálculo de volume, né, é um fator importante. Você pode usar a densidade para fazer isso também, né? Mas tome muito cuidado, porque se você usar lá, né, como a gente colocou ali no início, a densidade como referência, tá? O que dava ali 1,15 grama por litro, tá? Então você tinha aqui um volume total, né, de 1 litro, mas só 1,15 grama. E aí você precisa obedecer essa relação aqui também até o final do exercício. Tá legal? É isso, pessoal. Então terminamos aí o nosso primeiro exercício resolvido, comentado da lista. Bem, pessoal, agora vamos para o nosso segundo exercício, que eu selecionei aqui, foi o 16. Por que eu selecionei o 16? Ele é um bom exemplo de como lidar, né, com uma equação de estado e, de algum modo, tentar estudar o comportamento de um gás lá no laboratório com base nessa equação, né? É interessante porque a solução aqui é uma solução gráfica, a gente vai construir um modelo. E isso é muito, muito interessante. Tá legal? Espero que você capte aí a mensagem central. Bom, eu vou ler aqui o exercício 16 que vocês estão vendo aí na tela. A massa específica de uma certa mina gasosa a 0 graus Celsius em função da pressão é. Ou seja, a massa específica, entenda a densidade. Tá? E o cara foi lá, preparou, né, balões com diferentes densidades aí dessa amina. Né? Ou melhor, né? Basicamente ele variou o volume do balão, fazendo com que a densidade mudasse. Né? É um método muito simples de ser aplicado. Manteve a temperatura constante em 0 graus Celsius e ele chegou aos valores de pressão, né? Usando um manômetro qualquer acoplado ali ao recipiente.
Quando a densidade valia 0,2796, né, a pressão valia 0,2. Quando a densidade valia 0,7080, a pressão era meio. E quando a densidade valia 1,14, a pressão era 0,8. Ok? Ele pode fazer esse experimento de diversos modos, né? O importante é notar que ele fixou a temperatura para não ter uma nova variável aí no sistema. E ele, né, pelo menos em princípio, ele tem a possibilidade de aumentar a pressão do sistema ou diminuir, fazendo com que o volume mude. Ou então simplesmente aumentando a quantidade de gás presente no sistema, tá ok? Então são dois modos aí de trabalhar esses valores experimentais. Agora observe isso aqui. Né? Primeiro, o que a gente vai adotar? Vamos imaginar que o modelo do gás perfeito vale, e aí, né, vamos para a nossa equação de estado lá, PV igual a nRT, tá ok? Então vamos partir de PV igual a nRT. Ele me deu a dica ali, né, de como proceder. Faça um gráfico de P sobre ρ, né, ou seja, pressão sobre densidade contra P, então pressão sobre densidade no Y, a pressão no eixo X, e extrapole para P igual a zero de modo a determinar a massa molar, né, a massa molecular aí, exata dessa mina desconhecida ali, né? E ele pede para identificar o tipo de gás. É um experimento interessante, uma aplicação interessante aí do PV igual a nRT. Bom, vamos dar uma olhada como chegar nessa relação. Veja, se eu olhar para PV igual a nRT, aonde está a massa molar aqui? Eu não consigo enxergar isso aqui, mas algumas coisas eu já tenho aí de antemão. Primeiro, que por definição o número de mol é massa sobre massa molar. Essa foi uma expressão que nós usamos ali no exercício anterior. Você pode reescrever isso aqui de um modo diferente, etc. Então, quer dizer, eu posso tentar entrar com esse valor de N aqui no meu modelo. E é isso que a gente vai fazer. Então, a equação vai ficar PV igual a M sobre mRT. Bom, maravilha. Agora eu tenho a massa molar ali na minha expressão. Eu já consigo considerar essa massa molar nos meus cálculos. Eu posso resolver essa expressão aqui de N modos, mas talvez o rearranjo que nos interessa aqui é que a massa molar, né, ela deve ser igual a mRT, e passo outro termo ali, né, pressão, volume. Vou colocar o V aqui. Bom, dá para simplificar alguma coisa? Veja que outra, né, propriedade experimental que o nosso experimentador ali trabalhou foi a densidade. Eu preciso agora tentar encontrar o parâmetro de densidade nessa expressão, o que é relativamente simples, né, porque a gente pode olhar para isso aqui, né, e densidade nada mais é do que massa-volume. Consequentemente, a nossa expressão vai se reduzir a massa molar é igual a densidade RT sobre P. Bom, interessante, mas ainda não é o parâmetro que ele nos deu de dica lá, né? Ele pediu para construir um gráfico de P sobre ρ, né? P sobre densidade, mas veja que aqui é relativamente direto, né? Essa pressão que está no numerador, ela pode ir para o denominador da seguinte forma: RT é igual, se aqui ela é uma função direta, aqui ela deve se tornar uma função indireta. Então ela vem para o denominador, aqui o expoente era 1 e vem para o expoente menos 1. Ora bolas, isso é exatamente o que o enunciado ali nos fornece, tá? Ou seja, RT P sobre ρ, exatamente a propriedade que, né, a variável ali que foi sugerida. Tá legal? É uma baita de uma expressão. Dá para seguir um pouquinho antes. Por si só ela já te ajuda, tá? Já é caso encerrado. Mas eu vou fazer mais um artifício que nós fizemos lá na penúltima aula da unidade 1, que foi, né, o virial. Eu posso de algum modo trabalhar isso aqui expandindo essa equação, como nós fizemos anteriormente lá, seguindo uma equação virial. Vamos ver se isso aqui funciona. Então eu vou colocar P sobre ρ, que vai ser o Y do nosso gráfico.
tá? Igual. Agora a massa molar pula para esse termo. Tá? Então a expressão foi resolvida, né, agora para a variável y que foi sugerida. Veja, a expressão variável diz o seguinte, que, né, que o PV igual a NRT é o primeiro termo de uma expansão matemática, ou traduzindo, né, o primeiro termo que relaciona o comportamento de toda a amostra gasosa ao comportamento do gás perfeito, né, e introduz coeficientes de ajuste, né, e potências ali para poder trabalhar essa expressão, né, para poder ajustar os dados a um comportamento mais adequado. Aqui eu vou colocar, do mesmo modo que nós fizemos em aula, né, lá algo parecido, tá? Então eu vou colocar, ó, B1, primeiro termo do virial, PV igual a NRT, mais uma potência de P, no caso uma potência 1, multiplicado pelo valor de coeficiente. Segundo, dá para ir de adiante, né? Um C', P quadrado, mais, né, quantos termos eu desejar, tá? Quanto mais termos, mais precisão eu vou ter. Mas aqui para nós, eu vou desconsiderar esse termo quadrático e tudo que vem na sequência. Eu vou ficar só com essa primeira etapa da minha expressão. Veja que o resultado então vai se tornar P sobre ρ igual RT sobre M, tá? Mais RT B' P sobre M. Caramba, né? E aí, o que eu enxergo aqui? Né? Qual a semelhança disso aqui com, né, uma equação qualquer? Veja, é a equação da reta. Isso aqui, variável y. Isso aqui aparece como meu coeficiente linear, mais um termo todo aqui, relacionando, né, o coeficiente angular vezes P, que é o meu x. Tá legal? Então, angular, variável, pressão. Variável, P sobre ρ. Tá ok? Isso aqui deve ser muito difícil de calcular, porque eu não tenho o valor de B'. Esse valor eu também preciso ir para o laboratório e fazer uns arranjos lá. A gente viu lá, havia coeficiente de compressibilidade, etc., para poder resolver aqui esse coeficiente angular. Então aqui não me parece muito útil, né, nessa aplicação aí que o exercício sugere. Mas esse termo aqui, ó, né, vou colocar ele aqui novamente, porque ele é muito importante para nós. Ele mostra que o coeficiente linear, então, ele é igual ao valor de RT sobre M, ou M é igual a RT sobre A. Opa, tá aí um modo, né, simples e elegante de poder calcular a massa molar dessa mina desconhecida. Tá legal? Então vou tentar trabalhar primeiro o gráfico e depois obter aquele parâmetro graficamente. Vou até deixar ali de cantinho. Tá? Bom, minha tarefa é a seguinte agora, pegar o valor de pressão, vou construir uma tabelinha. Pressão em ATM. Dividido. Perdão, aqui o meu x, né? E aqui o meu y da reta. Tá? Esse valor aqui, né, ele pelos dados ali, ele já me leva à seguinte adaptação. Já vou colocar a unidade. Depois vocês façam as conversões necessárias. Né, isso aqui vai ter unidade de pressão, grama, ATM, dividido pela densidade. Então, dividido pela densidade vai me dar massa sobre volume. Como aqui já está, né, tá dividido, vai ficar grama menos 1 centímetro cúbico. Né? ATM, aqui densidade, grama por ml, por centímetro cúbico. Esse grama vai para cima, vira grama menos 1, e esse centímetro cúbico, que é centímetro a menos 3 aqui no denominador, vai para o numerador como centímetro cúbico. Né? A pressão foi dada, 0,2. Aqui eu vou esquecer aqui para adiantar todos os zeros que vem lá, mas eles me dão, né, uma precisão maior de cálculo. Tá? Então 0,2 mil, 0,5 mil e 0,8 mil. Nosso gráfico tem só 3 pontos, mas já dá para fazer bastante coisa.
Aí eu pego esse valor aqui de pressão e divido pela densidade do gás. Né? A densidade foi dada e eu vou fazer isso aqui, 715,3. Já coloco os resultados aqui, 706,2, 697,1. Cuidado aí com essas unidades, tá legal? Cuidado. Então esse aqui é o meu, né, é o meu gráfico ali já tabelado. Vamos para a porção gráfica do exercício, tá? Eu vou fazer a mão aqui, então vai ter bastante erro, mas o exemplo é claro e não deixa muita dúvida, tá? O que eu vou colocar aqui no Y? P sobre Rho. Unidades. Vou colocar aqui pequenininho, ó, centímetro cúbico, ATM sobre grama. Essa é a unidade do eixo Y. Tá? E aqui no eixo X, P e a unidade é ATM. Tá legal? Aqui o meu gráfico ia ficar mais ou menos assim, ó. 700, 705, 710, 715, 720, 725. Tá? Então eu vou colocar aqui o primeiro 700, aqui 705, aí eu não tem espaço aqui, né? 725 lá em cima. Então de 5 em 5, tá? Para quê? Para eu comportar essa escala. Veja que eu parti de 700 automaticamente até 725, né? Perdão, a partir de 695, que é o meu primeiro ponto aqui, né? 695, 700, 705, 710, 15, 20, 25, tá? Então eu comporto toda a escala do X aqui, do Y, no meu intervalo. Tá? E o mesmo eu vou fazer aqui para o eixo X, que eu tenho alguma coisa do tipo 02, 04, 06, 08, 1. 4, 06, 08, 1. Tá? Isso vai me dar uma reta, né? Que plotada, depois vocês podem fazer muito bem aí, né? Vai interceptar esse eixo Y mais ou menos nessa região aqui. Tá? Eu vou fazer grosseiramente aí, vai me dar 700, 705, 710, 715, 720. Né? O valor mais preciso, né? Eu fiz isso antes usando aqui a minha calculadora, vai dar, né, 721 ATM grama a menos 1. Veja, isso aqui são as unidades lá do meu eixo Y. Se tiver dúvida quanto à unidade, por favor, tirem essas dúvidas o mais rápido possível, tá? E 721 é o valor de Y quando x é zero, né? Aqui em x eu estou no zero. 0, 02, 04, 06, né? E aí vai. Legal? Então isso aqui nada mais é do que um valor de A. Né? O A é coeficiente linear. É o valor do intercepto y, ou seja, o valor de y quando x é igual a zero. Tá legal? Agora é só jogar na nossa expressão. Vou virar a página aqui. E o que nós temos é o seguinte. A equação era, né, a minha equação para o coeficiente linear era m igual a RT, deixa eu pegar lá, só dar uma lembrada, RT sobre A. RT sobre A. R, né, tem várias formulações de R, de novo, vou selecionar aquele valor que cancele as unidades para poder chegar à unidade de massa molar. Você conhece a unidade de massa molar, é grama por mol. Tá? Então eu vou ter que trabalhar esse R para qualquer combinação aí que me dê grama por mol como unidade resultante. Eu vou colocar a temperatura aqui primeiro, 273,15. Lembre-se, temperatura em Kelvin, né? Unidades absolutas de temperatura. No denominador aparece o meu valor, 721, né? Centímetro cúbico. ATM, grama menos 1. Tá? E agora eu preciso selecionar um valor de R que
e satisfaça a minha expressão, tá? Aqui eu gerei uma complicação porque eu estou trabalhando com ml, né? Poderia ter trabalhado com litro ali direto do enunciado e aí selecionar o valor de litro, tá? Mas verifica aí se você tem confiança nos teus dados. Veja, o meu R então tem que estar naquela unidade, 82,06 centímetro cúbico, ATM, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Né? Vamos ver se as unidades estão ok. Kelvin, cancela com Kelvin, centímetro cúbico, ATM, né? Opa, esse grama não cancela com nada, mol não cancela com nada, então tá tudo ok, é esse mesmo, o esperado. Consequentemente, a massa molar resultante, multiplica esse negócio, divide, chegará a 31,07 grama, né? Esse grama vai para o numerador como grama, né? Expoente 1, grama menos 1 vira grama, e o mol a menos 1 cai para baixo como mol, grama por mol, tá? Veja, é difícil pensar na estrutura em si e usando esse experimento confirmar ali qual que é a mina. Você precisaria de mais dados, mais ensaios. Mas uma coisa interessante a partir do experimento, que a única mina que tem essa massa aqui, a única é CH3N, tá? H2, ou seja, bate ali com essa massa, tá? Então uma proposta, uma possível, né, identificação da mina com base nesses dados aí do enunciado seria, né, aponta nitidamente para a presença dessa mina. Bom, galera, é isso. Veja, o que nós fizemos então foi uma manipulação algébrica daquela equação usando aquela estratégia que nós usamos lá durante as aulas, tá? Da equação virial, ou no caso, uma expansão virial. Tá legal? Bom, pessoal, agora vamos para o exercício de número 25 da nossa lista, tá ok? Ele aparece aí na sua tela e eu vou acompanhar contigo aqui, né? Ele diz o seguinte: calcule o volume molar do dióxido de carbono a 400 Kelvin e 30 atm. Dado que segundo o coeficiente do virial, né, que é o parâmetro B do CO2, é menos 0,0605 litro por mol. Então, ali ele está me dando o parâmetro, né, da equação de virial, um dos coeficientes da equação do virial, automaticamente eu já penso num cálculo usando a equação do virial. Né, e mais, já admitindo um comportamento de distanciamento em relação à equação do gás perfeito. Né? E ele pede, por fim, lá que compare o seu resultado com aquele obtido através da equação do gás perfeito, PV igual a nRT. Isso é algo que a gente vem chamando a atenção muito nas nossas conversas, tá ok? Que vamos ver agora nesse caso, nessas condições aí, 400 Kelvin e 30 atm, o quão perfeito é o nosso gás, né, real CO2 aí, nessas condições. Né? Veja, quanto mais distante for o valor das pressões calculadas, né, menos perfeito é o nosso gás. Vamos ver. Vamos fazer o uso dessas expressões. Bom, vamos começar pelo cálculo do volume molar com base na equação do virial. Tá? O que nós tínhamos lá na equação virial? Né? Volte lá para as aulas caso necessário, mas uma expressão que nos pareceu lá era isso aqui. Que é que o modo de entender o coeficiente de compressibilidade, né? O coeficiente de compressibilidade, por definição, era o volume molar do gás real em relação ao volume molar do gás perfeito. Se isso aqui, né, não é 1, automaticamente eu tenho desvio de idealidade, né? Eu tenho desvio em relação ao comportamento previsto por PV igual a nRT, tá? E aí a gente entrou com esse parâmetro, né, na equação de estado e começamos a tirar alguns parâmetros. Nós vimos lá, né, que ao longo do desenvolvimento da expressão, isso aqui a gente poderia tratar, né, como PV igual a RT, né, era uma outra possibilidade para esse termo, né, essa relação PV, né, que aparecia como, lá na expansão do virial, B
sobre VM mais, né? Essa era uma possibilidade que nós vimos através das equações. Ou seja, né? De algum modo, esse Z aparece como esses termos aqui. Tá? Vamos considerar só o segundo termo do virial e vamos ficar por aqui. Né? Se eu escrever então a relação direta, eu tenho que Z, por semelhança, né? PV, PV, RT, RT, e obviamente o Z tem que ser identificado automaticamente como esse termo. Né? Isso nós vimos lá ao longo das videoaulas, tá ok? Então eu posso escrever o valor de Z como uma relação direta com o segundo coeficiente da equação do virial. Tá aqui o parâmetro B, então automaticamente já dá para usar os dados do enunciado, tá legal? Eu não poderia calcular, eu sei que muita gente força o resultado para calcular através da expressão, mas como? Se eu estou tentando exatamente calcular o volume molar, não tem como entrar com ela, e aí muita gente fica horas e horas quebrando a cabeça. Tá? Então eu preciso fazer automaticamente uma relação de Z com B, e foi isso, né, que nós vimos ao longo da nossa unidade 1. Bom, eu tenho os valores? Vamos dar uma olhada. Eu tenho o valor de B? Tenho o valor, né, do automaticamente, essa relação aqui pode ser conhecida? Não. E esse VM? Afinal de contas, como que eu trabalho ali com esse volume molar, né? Mesmo caso ali. Né? Dá para fazer alguma coisa? Dá. Claro que dá. O volume molar a gente conhece muito bem ali, uma representação matemática para ele também com base, né, no comportamento do gás. Ou seja, o volume molar nada mais é do que RT sobre P. E aí eu posso entrar com esse termo na minha expressão. Veja, isso aqui é, né, B sobre volume molar, então a equação aqui aparece na forma inversa. Tá lá. Coeficiente segundo coeficiente do virial, eu tenho pressão total foi dada no enunciado, o valor de R é aquele que me interessa, né? Depois eu preciso fazer a seleção correta, e a temperatura nós temos. Então eu vou entrar com os valores numéricos, né? Obedecendo aí a lógica do enunciado, tá legal? Eu tenho 1 mais o valor de B do enunciado, 0,0, que é o valor de B para o CO2, tá ok? 605 litro mol menos 1. Pressão dada, 30 atm. Agora eu preciso impor as condições à minha amostra de gás. Né? Eu vou deixar o R como sempre por último. Temperatura dada no enunciado, 300 Kelvin. E qual o valor de R que me interessa? Né? Veja, aí eu olho para quem que eu quero calcular. Né? O parâmetro que eu desejo calcular é o coeficiente de compressibilidade. O coeficiente de compressibilidade, ele pode ser, né, dimensional? Não, ele é um parâmetro adimensional, porque por definição ele é a relação entre o volume molar, né, dessa amostra gasosa aí, em relação ao volume molar, né, o volume que ela teria se fosse um gás perfeito. Então isso aqui, né, obviamente é adimensional. A minha escolha de R agora é aquela que vai cancelar essas unidades, Kelvin, litro, mol menos 1 atm. E esse valor a gente conhece muito bem, que é o 0,08206. Unidades, litro, atm, Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Né? Tá lá. Litro, cai fora, atm, cai fora, Kelvin a menos 1, cancela Kelvin, mol a menos 1, cancela mol a menos 1. Tá legal? Então o resultado aqui direto é 1 mais tudo isso aqui, que vai dar um Z de 0,9263. Maravilha! Chegamos ao... Não chegamos, né, ainda no final nem no final da primeira etapa. Por quê? Porque o que eu quero, né, estimar aqui é o volume molar, não é o valor de Z. Agora é só retomar a expressão original, tá? Então vamos reescrever lá a nossa expressão anterior. Ó. Eu vou pegar, né, a minha expressão de origem, PVM igual a RTZ, agora eu tenho o valor de Z. Automaticamente resolvo para ela. Então, VM vai ser igual
RTZ dividido por P. Né? De novo, os valores de R são conhecidos, agora o valor de Z também é conhecido, e isso aqui vai te dar um resultado de 0,76 litro mol menos 1. Legal? Esse, né, é o volume molar calculado admitindo que CO2 é um gás real, tá? Ou seja, admitindo o parâmetro, né, B da equação do virial. Deixa eu empurrar aqui um pouquinho para cima para poder escrever, né, finalmente agora estimar o volume molar de acordo com o PV igual a NRT. Vamos pegar então VM igual a RT sobre P, ou seja, PV igual a NRT já na forma de volume molar. Né? Agora é só aplicar os dados diretamente, então 0,08206 litro ATM Kelvin a menos 1 mol a menos 1 vezes a temperatura de 300 Kelvin, né? Lembre-se que a gente está aplicando o comportamento perfeito a mesma amostra de gás, dividido pelo 30 atm, que é a pressão do sistema nessas condições. ATM, né? Kelvin a menos 1, ficou litro por mol, que é a unidade de volume molar, né? Assim como no item A. Logo, nosso volume molar como gás perfeito, eu vou colocar aqui um sobrescrito para identificar ele, vai ser igual a, calculando ali, 0,82 litro mol a menos 1. Tá? Tá aí o volume molar como perfeito. Aqui, real, por quê? Porque usamos como base o parâmetro B da equação do virial, que é aquele coeficiente que corrige o comportamento do meu gás para o comportamento perfeito, né? Ou seja, uma adequação experimental para o comportamento desse gás aqui, né? E um avanço em relação a PV igual a NRT. E esse aqui admitindo PV igual a NRT, que não há interações nenhuma no meu sistema, né? Então o resultado que a gente chegou ali dentro do modelo perfeito foi 0,82, e o resultado admitindo a presença de interações intermoleculares, né, admitindo o comportamento não perfeito do CO2 foi 0,76. Veja, no caso do ATM, do CO2, né, a diferença dos valores é relativamente pequena. Tá? E às vezes alguém pode pensar, né, eu posso usar PV igual a NRT, né, de um modo aproximado. Claro que em cálculos mais precisos, né, a entrada do parâmetro B corrige o comportamento, né, em relação a esse comportamento perfeito, que não é o comportamento, né, da nossa amostra, talvez nessas condições. Mas o erro embutido aqui é pequeno. O que mostra que a 400 Kelvin e 30 atm não é uma aproximação tão grosseira, né, no caso do CO2, utilizar a equação PV igual a NRT. Ok? Claro que existe um erro aqui em relação aos dois valores. Uma pergunta que fica é qual valor é mais confiável, né? Qual dos dois valores seria o mais apropriado? Sem dúvida o 0,76. Por quê? Porque eu já tenho, né, uma correção aqui para o comportamento real do gás. Tá legal? Espero que vocês tenham aí aproveitado, né, essa videoaula aí sobre a unidade 1, né? Eu peguei esses 3 exercícios como exemplo, que trabalham conceitos aí da nossa unidade 1. São conceitos essenciais, né, que a gente espera que vocês carreguem aí, ó, para as próximas unidades e até o final do teu curso. Beleza, galera? Então, até a próxima unidade.